Já te disseram para você se sentar na postura correta? Murchar a barriga, estufar o peito, deixar a espinha ereta, sentar no osso do bumbum, cotovelo a 90 graus, quadril a 90 graus, joelho a 90 graus, tornozelo a 90 graus? Será que isso realmente faz sentido? Diariamente nós somos bombardeados por mensagens e imagens de como sentar na postura correta, trabalhar na postura correta, carregar um peso na postura correta, comer na postura correta, dormir na postura correta. Mas você já percebeu que isso só funciona nos primeiros minutinhos, quando a gente pensa conscientemente na postura e que logo depois você já esqueceu? Pois é, então tem uma novidade. Isso acontece com você, acontece comigo e acontece com todo mundo. Agora tô aliviado. O homem tem uma certa obsessão por postura correta. Já nos séculos 19 e 20, a má postura era atribuída a tudo, desde a masturbação até a escrita excessiva de cartas. Acreditava-se que a postura poderia comprimir coração e pulmões e levar até a morte. E os pais, às vezes, deitavam os filhos de costas para poder esticar a coluna. Mas é só a partir da década de 60 e 70 que começam a aparecer os estudos científicos sobre a relação entre desconforto e postura. Tem um estudo que vale a pena dar uma olhada, que é esse daqui, ó. Que ele mostra justamente que a pressão fica maior na postura sentada sem apoio em relação à postura em pé. E esse estudo é de 1975 e é a partir dele que começam a aparecer vários outros estudos recomendando qual que é a postura correta que o trabalhador deve adotar. Esses artigos e essas pesquisas têm abordagens positivistas, que a grosso modo quer dizer, eu sei o que é melhor para você. Quem nunca viu, por exemplo, um ergonomista passando vergonha no campo, recomendando uma postura adequada para poder carregar um peso, e aí o trabalhador vira e fala, beleza, então carrega aí e faz o seu jeito. Tem várias questões que a gente tem que considerar nessa situação. Primeiro, conforto é extremamente subjetivo. O que causa desconforto para você pode não causar para mim e vice-versa. Ao mesmo tempo, será que a postura depende somente do nosso voluntarismo ou nossa capacidade consciente de se manter na mesma posição? Felizmente, nessa mesma época, começam a aparecer vários... Entra aí. Como é que é? Não, velho, dá licença que eu tô concentrado, velho. Felizmente, nessa mesma época, começam a aparecer vários outros estudos mostrando os limites em se recomendar posturas corretas. O Etienne Grandjean, que é um médico suíço, em 1998, lança o Manual da Ergonomia, um livro, onde ele mostra justamente que a postura não é resultado do nosso arbítrio individual, mas é resultado, muito mais do que isso, de desordens profundas da organização. Poucos anos depois, em 2003, a nossa queridíssima professora Ada Ávila, da Saúde Pública da UFMG, e o nosso também amado professor Francisco Lima, da Engenharia de Produção, também da UFMG, tomador de vinho, trazem um capítulo do livro Patologias do Trabalho, do René Mendes, que se chama A Contribuição da Ergonomia para a Identificação, Redução e Eliminação da Nocividade do Trabalho, que é um capítulo fundamental para quem se interessa pelo tema e que eles mostram justamente que a postura ela não é resultado do nosso voluntarismo, onde eles questionam as noções de normatividade e complexidade dos sistemas e para se embasar nesse questionamento, entre vários elementos, eles usam o problema que a gente encontra nas pesquisas que identificam posturas incorretas e recomendam possíveis posturas corretas e que isso é extremamente limitado em relação a todos os determinantes de uma situação de trabalho que a gente tem que compreender. E no ano seguinte, em 2004, a professora Ada Ávila lança um artigo genial, que é esse daqui, ó, que todo mundo deve ter, porque é um artigo de cabeceira para quem estuda a área do trabalho, que se chama A Cadeirologia e o Mito da Postura Correta, onde ela faz um estudo com caixas de supermercado e mostra justamente a necessidade e a importância da variação postural dessas caixas como estratégias em relação à variabilidade do trabalho que está diante delas. Por exemplo, questão do leitor que não lê o produto, a proteção do caixa, ser cordial com o cliente e várias outras questões que faz com que naturalmente o caixa tenha que adotar posturas diferentes para poder trabalhar. E ela, para isso, adota um termo que é um termo genial que ela cunha, que é cadeirologia, quando o estudo se centra justamente na questão da cadeira ao invés do indivíduo. O que esses estudos mostram? Primeiro que o homem não é uma máquina, né? O Antoine Laville já mostrava em 1977 que o homem não pode ser tratado como um modelo mecânico de transformação de dados, porque os olhos não são holofotes, os ouvidos não são amplificadores, a voz não é microfone e as articulações não são polias. A máquina não tem ideia do mundo que a rodeia. O homem tem ideia e modifica essa ideia à medida que transforma o mundo pela sua própria ação.
Isso me faz lembrar uma música do Gilberto Gil, que ele mostra a relação entre o homem e a máquina, cérebro eletrônico, que ele fala: só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste, eu cá com os meus botões de carne e osso, eu penso e posso decidir se eu vivo ou morro, só eu, a máquina não pode. Só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste, só eu cá com meus botões de carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e posso. Esses estudos mostram também que não é possível ter uma postura correta. Sabe por quê? 5 minutos. Esse é o tempo máximo que a gente consegue manter na mesma posição sem sentir incômodo, de acordo com esse estudo aqui, ó, em razão das necessidades de irrigação sanguínea, condução de oxigênio e nutrientes para os músculos. E do ponto de vista da atividade, o trabalhador tem diferentes variáveis que fazem com que ele tenha que sair da postura o tempo inteiro, como já mostrou a professora Ada Abra no artigo dela, como já mostrava o Antoine Laville em 1968, num estudo na microeletrônica, onde os trabalhadores têm que fazer uma análise de dados e de tratamento que faz com que eles o tempo inteiro tenham que modificar a sua postura, e vários outros estudos que mostram as necessidades que a gente tem de não permanecer na mesma postura em função da variabilidade do trabalho. E alguns estudos mais recentes vão além nessa reflexão e mostram que sentar na postura correta aumenta a dor na coluna. E eu vou mostrar 2 artigos aqui que falam exatamente sobre isso. Vou dar uma roubadinha aqui, tá? Mas aluno meu não pode fazer isso não, que eu tiro nota. O primeiro usa ressonância magnética e o segundo usa eletromiografia de superfície lombar, e ambos mostram exatamente que sentar na dita postura correta com a coluna ereta vai aumentar a pressão lombar. E que por isso eles dizem que a melhor maneira de você não ter dor na coluna lombar é sentar desleixado, a 130 graus. Um desses estudos saiu inclusive na BBC e a gente vai mostrar a matéria aí para vocês. E um outro artigo mais recente que mostra que não tem evidência entre dor lombar e postura, mesmo em posição dita confortável ou desconfortável. Então ele faz uma pesquisa com 295 fisioterapeutas para que eles escolhessem qual era a postura perfeita para eles, e tem uma divergência enorme nesse estudo. Então é uma matéria que saiu inclusive no The Guardian, o jornal britânico, em 2018, esse ano, e um dos pesquisadores, o O'Sullivan, ele diz e afirma na conclusão do artigo que as evidências que ligam a postura e a dor nas costas são surpreendentemente insubstanciais. Portanto, a gente tem que entender que a boa postura é a incorreta. Se a gente parte do pressuposto que a gente só consegue manter 5 minutos na mesma posição, o mito da postura correta se desfaz. E na medida que a gente vê ainda várias outras evidências de que eu sentar na postura correta vai aumentar minha dor nas costas, e que outros estudos ainda mostram que não tem qualquer relação entre postura e dor lombar. Portanto, se você quer evitar a dor lombar, fuja da postura correta. Todo trabalhador e todo mundo, na verdade, tem uma tendência espontânea de se ajustar em função das variabilidades organizacionais, temporais e físicas, e adotar uma postura que atenda globalmente à situação de trabalho e não só do ponto de vista de contração muscular. A única boa postura é justamente a incorreta, ou seja, aquela que permite variações. Falar em postura correta não tem fundamento, é um jargão da língua do trabalho, assim como tem vários outros, como ato seguro ou risco zero, e nós vamos fazer vídeos específicos sobre isso daí. Então falar em postura correta é uma bobagem, é uma besteira, é uma tolice, é um disparate, um despropósito, é um despautério, é uma parvoíce, é um estupício. Isso é igual campanha política, é audível como música erudita para os nossos ouvidos, parece que vai resolver todos os problemas, mas na prática não tem qualquer fundamento ou aplicação. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. São, portanto, abordagens reducionistas, porque se reduz o conceito de postura a uma simples fisiologia muscular, culpabilizantes, porque se transfere a responsabilidade da organização para o indivíduo que não está adotando a postura correta, e positivistas, onde pensa-se que o ergonomista ou o pesquisador sabe mais do que quem está ali realizando a atividade de trabalho. Esse tipo de abordagem, infelizmente, ainda é muito comum dentro da ergonomia e da análise do trabalho. A gente vê vários profissionais, consultores e cursos de ergonomia que insistem nessas questões, onde os profissionais fazem diagnósticos da situação de trabalho através das chamadas ferramentas ergonômicas. Se você não viu esse vídeo, clique aqui, e fazem recomendações de posturas corretas. Isso demonstra, na verdade, um fracasso.
um fracasso em termos de competência profissional para poder avaliar minimamente os determinantes da situação de trabalho e um fracasso coletivo de nós, enquanto profissionais e ergonomistas, de resistir a esse tipo de profissional, de trabalho que aparece no mercado já há algum tempo. Como dizem a Ada Ávila e o Francisco Lima, nossos tutores, quando o pesquisador observa uma postura que ele julga inadequada ou quando o trabalhador não adota aquela postura que teoricamente foi recomendada, não é porque ele é desobediente ou é teimoso. Na verdade, é o pesquisador que foi incompetente na sua análise para poder identificar quais são os determinantes que fazem aquele trabalhador adotar aquela postura. Na verdade, é o ergonomista que é incompetente e negligente na sua análise, e não o trabalhador na sua forma de agir. E aí, pessoal, mais um vídeo polêmico, mais presente aí na nossa realidade, a gente não pode se esquivar de discutir. Deixa aí seus comentários, a gente vai fazer um vídeo de resposta com tudo que tá chegando aí pra gente. Se você gostou, dá seu like, se não gostou, deixa pra lá também. E se inscreve no canal, se inscreve no blog Ergonomia da Atividade. Valeu!